Olá, seja muito bem-vindo a mais um Stock Análises, o programa focado no mercado internacional de ações. Eu sou André Leal e comigo Arthur Nunes. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, André? Tudo bem aí, amigo investidor? Tudo bem, tudo tranquilo. E no programa de hoje a gente vai falar de uma empresa que sai um pouco dos padrões dos primeiros episódios, onde a gente analisou gigantescas companhias de tecnologia, não é verdade? Exato, André. Hoje a gente vai sair da área de tecnologia e vai sair também dos Estados Unidos. A gente vai para a Europa, vamos para a Dinamarca, falar da Torm. A Torm ela disputa com a Aeronave o título de maior empresa de transporte de petróleo do mundo. Legal, mas antes de começar a gente vai retomar o episódio anterior, onde a gente mostrou como abrir uma conta internacional. E hoje a gente vai dar sequência explicando como comprar uma ação através dessa conta. E para isso a gente preparou dois vídeos, um mostrando a compra no Banco Inter e o segundo na corretora XP. Bora assistir? Vamos mostrar como fazer uma compra no Banco Inter de ações dos Estados Unidos. No caso, vamos comprar a Nvidia. Então a gente clica em carregar, vamos transferir para dólar, $190, R$962, confirmar. Neste momento eu tenho $250, vamos para renda variável. Então agora a gente vai procurar Nvidia. Achamos aqui Nvidia. Comprar. Valor $190. Ok. Revisar a compra. Precisamos assinar um termo, abrir o termo. Declaro que li. Aceitar. Valor em dólares, vamos lá, $190. Aí, a mercado por valor, preço de mercado, comprar. Ordem criada. Interessante que você não paga taxa na compra da ação, né? Você paga no câmbio, mas na compra da ação você não paga nada. Ver minhas ordens, vamos ver se foi executada. Executada. Adquiriu aí 0,20587 ações de Nvidia. Então é isso, basicamente é isso para comprar uma ação. É esse o caminho através do Banco Inter. Muito bem, agora vamos mostrar como fazer uma compra na corretora XP. Se você já tem uma conta na XP, basta logar no aplicativo e clicar em Investimento Internacional. É hora de fazer o câmbio, trocar seus reais por dólar. Bom, no caso vamos transferir R$7.000. Observe que ele dá a taxa de câmbio do momento, 4,9903. Mostra também o spread de 2,25% no valor de 0,1123. Tem também o IOF de 0,38%, que é o Imposto sobre Operações Financeiras aqui do Brasil. Esses dois valores são embutidos na taxa de câmbio, que passa a ser de 5,1220 na cotação final, chamada de VET. Você clica em continuar. Realizada a troca de moeda, seu saldo é de $1.366,66. Aí você volta para a tela inicial e é hora de clicar em investir. Clique em renda variável. Vão aparecer alguns termos, você clica em aceitar os termos da negociação. Você clica em continuar. É hora de escolher o ativo. No caso vamos comprar Nvidia Corp, que tem uma cotação de $926,39 no momento. Novamente você precisa aceitar os termos. Você clica em continuar. Na próxima tela você escolhe se vai comprar ou vender. No nosso caso vamos comprar. Coloque o valor que pretende investir. Você clica em continuar e dando sequência temos a ordem enviada. Olha só, repare que o preço foi de 927,62 cada ação. Com isso foi possível comprar 1,07803 ações. Lembrando que nos Estados Unidos a compra de ativos pode ser fracionada. Observe também que teve uma taxa de corretagem da corretora de $1,5, totalizando um gasto de $1.001,50. De volta à sua conta, aparece o valor investido em carteira, das ações que você comprou, e o saldo restante, que é de $365,17. Viu como é fácil? Agora é com você! Bom, como você pode ver, não tem muito segredo. A grande diferença é a questão do câmbio. E aí eu já aproveito para te fazer uma pergunta, Arthur. É alguma vantagem eu fazer esse câmbio antes ou depois e já deixar esse dinheiro na carteira em dólar? André, eu confesso que assim, eu não me preocupo tanto com o câmbio, né? As variações cambiais em geral são bem menores, não que sejam inexpressivas. Eu acho que aí, de repente,
você vê lá, está num momento bom, está com dinheiro sobrando, aproveite. Se a ideia é colocar no mercado internacional e você viu que teve uma queda, eu acho que vale a pena aproveitar. Mas eu diria que a grande oportunidade está muito mais na escolha de uma boa empresa do que o câmbio no momento certo. Agora, é possível deixar esse dinheiro, o que não está investido em ação, em uma aplicação paralela dentro da carteira? Sim, sim. Eu até recomendo assim, se você já sabe que vai usar esse dinheiro lá fora, já manda ele para lá, mesmo que você não tenha uma ação que você queira comprar naquele momento, ou esteja esperando um preço melhor, você pode deixar numa renda fixa lá fora. Eu não tenho grande conhecimento de renda fixa lá fora, a gente pode aí colocar para frente, fazer um programa sobre isso, dar uma pesquisada, dar outras sugestões de renda fixa, né? Eu que utilizo o Bill, que é o Bloomberg One Tremont T-Bill ETF. É um fundo negociado em bolsa, ETF, emitido pela State Street Global Advisors. Ele investe em títulos de tesouro americano de curto prazo, especificamente em letras de tesouro, as T-Bills, por isso o nome dele, né? Com vencimento entre 1 e 3 meses. Ele tem algumas características, tá? Então, assim, eu acho que é um fundo defensivo, né? Você não vai colocar nele esperando um grande rendimento. Ele vai ir lá se não perder para a inflação. Ele é um fundo de curto prazo, o risco é baixo, né? Porque são títulos de tesouro americano, tem garantia do governo americano quanto ao pagamento tanto do principal como dos juros, daí vem a consequência, né? É tudo muito seguro, então o retorno é baixo. Mas é isso, eu acho que nenhuma renda fixa você vai chegar e falar assim, essa é muito melhor que aquela. Porque é isso, vai ter as mais seguras, que é o caso do Bill, é uma renda fixa segura, e de rendimento baixo. Então, você pode deixar ali um valor que você aguarda uma oportunidade, um valor que você está recebendo dividendo, espera juntar uma quantia maior, mas não acho que não pode ser teu intuito deixar o dinheiro no Bill. Se você é mais conservador, você deixa um pouco mais. Se você é menos conservador, você deixa um pouco menos. Muito bem, a gente pode falar então sobre renda fixa em outro programa. A gente conheceu hoje o Bill. E como prometido, é hora de falar da ação do dia. E para isso a gente preparou um clipe sobre a empresa. Com vocês, a Torme. Fundada na Dinamarca em 1889, a Torme chega aos seus 135 anos como uma das maiores operadoras de navios-tanque do mundo. Sua frota, composta por 80 navios, é configurada para transportar energia e produtos petrolíferos limpos das refinarias até seus clientes de forma segura e confiável. Entre os produtos transportados estão petróleo bruto e produtos químicos líquido a granel, como gasolina, nafta, diesel e combustível de aviação. Os aspectos principais do funcionamento da Torme são a sustentabilidade e responsabilidade ambiental. É importante notar que o setor petrolífero está em constante evolução, enfrentando desafios relacionados à transição para fontes de energia mais sustentáveis e adaptação à mudança nas dinâmicas globais de energia. Por isso, a empresa está comprometida em reduzir sua pegada de carbono, investindo em tecnologias avançadas e comunicação de ponta para garantir operações eficientes e limpas. Além dos 350 funcionários espalhados em seus escritórios na Dinamarca, Índia, Filipinas, Singapura, Reino Unido, Emirados Árabes e Estados Unidos, a empresa ainda conta com mais de 3.300 marítimos. Os computadores cuidam da maior parte do trabalho dos petroleiros e sua tripulação é composta de apenas 25 pessoas em média. A propulsão de um navio-tanque é feita por uma única hélice de 5 pás com 10 metros de diâmetro, movida por um motor de 50.000 cavalos, 800 vezes mais potente do que um carro popular, podendo atingir até 30 km por hora. Cerca de 2/3 do petróleo produzido e comercializado no mundo chegam aos países importadores pelo mar. Navegando em resultados comerciais ambientalmente responsáveis, a Torme conquistou sua posição como um dos maiores proprietários e operadores mundiais de navios-tanque. Então, André, a ideia de falar da Torme foi porque assim, a gente ouve muito, lá fora não se ganha dividendo, né? Ou que dividendos são muito baixos. Em parte é verdade, né? As grandes empresas em geral pagam dividendos baixos, até pela questão da tributação, né? Nos Estados Unidos a gente tem 30% da tributação em cima de dividendos, é alta, né? Então a empresa muitas vezes ela prefere fazer a recompra da ação, porque ela valoriza a atuação, né? Mas você não recebe dinheiro na tua conta, né?
ainda que você tenha ficado com uma parcela maior da empresa. Tinha muito esse mito, né? Não tem como receber dividendo lá fora, ou dividendo 2%, 3% lá fora já tem que se dar por feliz. A Torme aí a gente viu que está pagando mais de 20%, né? Então tem um bom dividendo. Tem as várias restrições que a gente falou no vídeo, né? Não é um dividendo, é uma empresa cíclica, varia o preço do petróleo. Então, você tem que estar ciente disso, né? A gente pode falar de outras empresas mais para frente que também pagam bons dividendos e são menos cíclicas, mas é possível sim você investir lá fora, ter uma carteira de dividendos significativos aí com valores próximos do brasileiro, talvez não com 20% como a Torme, mas com valores aí de 9%, 8%, 10%. Eu tenho algumas ações na minha carteira que paga isso com bastante regularidade, não é nem empresa cíclica que está pagando hoje, mas não sei como vai pagar amanhã. É bom ressaltar que assim, a previsão para os próximos anos da Torme é de um dividendo robusto, tá? Então, assim, são previsões, evidentemente pode não se concretizar, mas você pega a previsão dos analistas dos próximos 2 anos, são dividendos bem robustos. Então, se você imaginar que você, em 3 anos, aí tem dividendos próximos de 15%, 20%, a gente está falando em ter em 3 anos quase que assegurado metade do valor da empresa, metade do valor da ação de volta em dividendos. Então, parece relativamente seguro, ainda que seja uma empresa cíclica, né, num mercado cíclico que é petróleo. Agora, um tema recorrente que afeta diretamente a Torme é a escassez de petróleo, né? Que é uma preocupação importante que tem sido discutida há décadas. E dito isso, eu pergunto, o quanto é arriscado investir em uma empresa que depende diretamente do produto, petróleo no caso? André, eu ouço desde que eu sou criança, né, que o petróleo vai acabar. Em algum momento eles vão acertar, né? Mas, enfim, até agora estão errando feio. Primeiro, acho que é importante a gente dizer que assim, o petróleo não é apenas o combustível, né? Não é apenas a gasolina, plástico é feito de petróleo, vários produtos agrícolas utilizam petróleo, parafina, enfim, a cadeia de petróleo. O petróleo é utilizado numa cadeia bem vasta, né? Então, assim, o pessoal pensa muito na eletrificação, né? E fala, daí vai acabar o petróleo, né? Vou parar de utilizar o petróleo, né? Além de achar que as reservas vão acabar. Então, vamos dividir isso em 2 partes, né? Então, primeiro, a questão da eletrificação. Tem estudos já recentes dizendo que a Europa queria em 2030, 2035, que praticamente todos os carros novos fossem elétricos. E a gente está vendo que isso não vai ocorrer, né? A Europa, a zona do euro já está falando em aumentar os prazos. Eu não acho que num curto período isso vai mudar e as pessoas vão ter só carro elétrico. E daí tem a questão também das reservas de petróleo, se elas vão ser extintas, né? Porque, enfim, é um recurso finito, estamos lá extraindo, uma hora vai acabar, né? O que a gente vê é que não para de descobrir novas reservas, né? Enfim, algumas reservas estão diminuindo, né? Por outro lado, a gente vê, por exemplo, lá na região lá da Guianas, né? Que tem até a discussão com a Venezuela, Essequibo, se não me engano, uma reserva monstruosa. Agora no norte do país, ali na região do Maranhão, também descobriu-se uma reserva monstruosa, né? Dizem que deve corresponder a 60%, 70% do pré-sal, que é muita coisa, né? Sim. Então, assim, eu não acredito num curto período que vai extinguir o petróleo ou que vão passar para toda a frota uma parte significativa da frota para veículos elétricos e não se utilize mais o petróleo. Talvez o que aconteça, né, é uma diminuição do aumento do consumo, né? O consumo aumenta ano a ano e talvez isso vá diminuindo, né? Que a previsão dos próximos anos, inclusive, é do aumento do consumo de petróleo, né? Então, é isso. Eu acho dificilmente num período de curto ou médio prazo a gente vai ter preocupação quanto ao petróleo se extinguir, seja pelo fornecimento, ou seja por falta de uso. Agora, não é só o petróleo que influencia diretamente, como você falou, né, nessa equação. A gente separou, por exemplo, uma notícia que mostra um fator político. Quer ver? Eu vou ler para vocês aqui. Ó. As sanções impostas à Rússia desde o início da guerra com a Ucrânia elevaram significativamente as margens e as receitas da Torme, que tem operado com sua frota em plena capacidade, cobrindo rotas mais longas e negociando tarifas mais elevadas. Com isso, as ações valorizaram quase 130% ao longo do ano, superando a taxa de retorno da maioria das empresas dinamarquesas.
Apesar dos bons resultados, o preço das ações caiu, já que a empresa não conseguiu superar a sua previsão de EBITDA, e influenciada pela perspectiva do mercado que aposta na diminuição da ocupação dos navios-tanque de produtos petrolíferos por conta de uma recessão. Quer comentar essa notícia? Vamos lá, né? Primeiro a questão da guerra, né? Eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que isso diminuiria o valor do frete, né? E aí o efeito é o contrário, né? Não só subiu o petróleo, como subiu o frete, né? Então, assim, desde o início do conflito Palestina-Israel, o preço do frete subiu. Desculpa, desde o começo do conflito Rússia-Ucrânia, né? O preço do frete subiu. E agora, com o conflito Palestina-Israel, tem uma dificuldade de passagem ali pelo Mar Vermelho, né? Então, assim, é um tempo curto para a gente dizer, mas eu creio que novamente vai refletir no aumento do frete, porque você vai ter que dar uma volta e gasta-se mais combustível, gasta-se mais tempo ocupado, estão tem menos navios livres e deve repercutir novamente no aumento do frete. Os conflitos, evidentemente a gente fica triste pelos conflitos, mas eles acabaram gerando um lucro extra para a Torme. E aproveitando o gancho, né, que você falou que os navios têm que dar uma volta a mais para chegar nos seus destinos, eu também vou dar uma volta para a gente falar sobre o aumento de capital social de uma empresa. E para isso a gente trouxe o seguinte dado. A Torme aumentou seu capital social em 71 mil ações. Com isso, o capital social da empresa subiu para 92 milhões de ações. Claro que foi um aumento de capital irrisório perto da quantidade de ações. Mas primeiro eu queria dar uma definição, né? O aumento do capital, ele significa que a empresa emite mais ações para levantar um capital adicional, né? Quer dizer, e o impacto disso ele pode ser positivo, se for usado para o financiamento do crescimento da empresa, ou negativo, se utilizado para reduzir dívidas devido a problemas financeiros. E aí, Arthur, eu queria te perguntar uma coisa. Como isso reflete no caso da Torme? Então, vamos lá. O caso da Torme, como você bem frisou, ele é praticamente irrisório, né? Quando a gente pega no RI da empresa, a gente vê que os dois ou três últimos aumentos de capital são para remuneração em ações para os seus empregados, né? Em relação à compra de um navio também, né? A gente não vê problema no motivo pelo qual está havendo aumento de capital, né? Muitas vezes a empresa está muito endividada. Aliás, a Torme é, inclusive, uma empresa que tem uma dívida alta, assim, é uma coisa que incomoda, é um ponto contra ela. Mas, assim, então, muitas vezes a empresa tem uma dívida alta e ela opta por fazer um aumento de capital, por exemplo, para liquidar a dívida ou para sair de uns juros que ela não está conseguindo lidar. Outra coisa é um aumento de capital, por exemplo, vamos adquirir mais 5 navios e vamos precisar de capital para isso, ao invés de pedirmos emprestado ao banco, a gente vai fazer um aumento de capital. Na verdade, uma empresa faz um IPO porque ela entende que é mais barato adquirir o capital no mercado do que no banco, né? Então, assim, o fato de ter abertura não é obrigatoriamente ruim. A gente nunca gosta de ser diluído, né? Então, sempre que aumenta o capital, você é um pouco diluído. Mas aí o valor é muito pequeno, não é significativo. E nem sempre é ruim, ainda que, em geral, o investidor não goste. Certo, eu queria convidar você a se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações. E se você gostou deste conteúdo, clique em curtir e ajude ele a chegar a mais pessoas. Bom, sem mais delongas, vamos para a análise dos múltiplos da Torme? Bora lá! Roda a VT. É isso aí, André. Vamos fazer a análise da Torme. Eu acho que vale a pena te dizer que esse vídeo tinha sido gravado há uma semana atrás e por algum motivo ele se perdeu. Então eu estou regravando. E de uma semana, na verdade de ontem para cá, as ações no mercado internacional, né, principalmente nos Estados Unidos, despencaram. A Torme caiu bem, caiu em torno de 7% ontem. Então, enfim, acho que pode estar surgindo boas oportunidades aí com essas quedas, né? Aquilo que a gente citou de que ser paciente no mercado de ações é muito importante, né? Então, enfim, no mês ela está com uma queda de 7,7%, maior parte ontem, né? No ano uma queda de 9,25%, apesar de ter pago um dividendo aí de mais 17,5%. O valor atual dela é 32,48, já está um pouco mais afastada da máxima histórica, né, de 36,49. Uma pessoa que supostamente tivesse comprado o Torme aí há 5 anos atrás, 1.302 ações a $10 mil, hoje teria multiplicado seu capital por 4, né, teria $40 mil. Uma boa valorização, sem dúvida.
fazendo uma análise aí dos múltiplos da Torme, tá? Temos o dividend yield, como já disse, aí mais 17,5%. Porém, esse dividendo ele não tem uma regularidade, tá? Ele varia muito. Se a gente pegar aqui nos últimos anos, 2016 pagou 40 centavos, 2017, 18, 19 não pagou, 2020 sobe para quase $1, 95 centavos, 2022 sobe para $2, 2023 para $7, 2024, que ainda está em curso, inclusive ontem foi DataX, está em $1,36. Então, assim, a pessoa que está procurando uma empresa previdenciária, né, assim, com o objetivo de receber todo ano, não me parece a melhor empresa, né? Ela é muito cíclica. Então a gente vê que quando o petróleo cai, o valor do frete cai. Quando há o conflito aí que nem está tendo com a Rússia e a Ucrânia, e agora na Palestina, Israel e agora com a entrada do Irã, influencia nos valores do petróleo e em consequência do frete. Como eu disse, né, a DataX foi ontem, 15/4, esse vídeo está sendo gravado dia 16. Então vamos aí para os demais indicadores, né? Tem um PL de 31,68, que a gente considera um pouco esticado, assim como o EV/EBIT de 23 e 27. Mas é interessante dizer que se a gente fizer usar a forma de Graham, né, que considera o lucro por ação e o valor patrimonial por ação, dá aí uma bela perspectiva de crescimento, né? Tem um belo desconto. O patrimônio líquido, a dívida sobre o patrimônio líquido é de 0,62, né, sobre o EBIT de 4,69. Então ela é uma empresa que tem uma dívida significativa, aí, um valor regular em relação à sua dívida. Ela tem uma margem bruta muito alta, né, mas a margem líquida é regular, né, 10,54. É uma boa margem líquida, mas a gente vê na análise de algumas empresas de tecnologia, né, que trabalham com margem líquida muito esticadas, né, como a Nvidia, que trabalha próximo aos 50%. Então, evidentemente é um setor aí muito mais competitivo, por ser transporte uma commodity, né? Então, qualquer um que leve o petróleo do ponto A ao ponto B consegue concorrer, ainda que entenda que existe um limitador de fator de entrada, que são o custo desses superpetroleiros, né? O ROIC, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, está em 7,5%, também é razoável, não chega a surpreender. A gente não tem um KGR de lucro, né, por causa dessa variação, tivemos alguns anos com prejuízo. E um KGR de receita bom, em torno de 19%, quase 20%. A gente considera bom. A gente, como eu disse, né, a distribuição de dividendos era um pouco irregular, apesar de setembro praticamente sempre ser distribuído, mas tem anos que não houve distribuição de dividendos, como em 2021, como 2017, 18, 19. A gente vê assim que ela opera alguns anos com prejuízo, né, com lucro muito baixo, em 2017, prejuízo em 2018. Em 2019 teve um bom lucro, em 2020 o lucro já cai, tem um payout significativo, mas dentro do razoável, de 80%. E em 2021 a gente tem aí também um lucro negativo. Então é isso, né, uma empresa que tem uma variação significativa do lucro, é uma empresa cíclica, e a gente acha que a empresa cíclica tem que ser comprada em bons momentos, né? Por isso a paciência. E agora a gente vai entrar um pouco no balanço patrimonial da Torme, né? Ela divulgou os resultados aí do quarto trimestre de 2023. Ela teve uma queda comparada ao quarto trimestre de 2022, porém superou as expectativas do mercado. Ela teve uma receita de 387 milhões de dólares e um lucro líquido de 184 milhões de dólares. Porém, houve uma queda aí no lucro por ação de mais de 20%, 21,8%. A Torme investiu aí entre recompra de ações e pagamentos de dividendo 123 milhões, sendo 13 milhões aí na recompra de ações. Então, além do pagamento de dividendos, que é o mais robusto, há também uma recompra de ações de forma bem mais modesta, mas que também ajuda a aumentar a tua participação aí na empresa, né? E ela tem o índice para 2024 estimado entre 1 bilhão e 1 bilhão e 350 milhões de dólares. Então, basicamente, essa é a análise da Torme. A gente considera que é uma boa empresa, que vem dando um bom lucro, vem distribuindo um dividendo fantástico, mas a gente tem essas ressalvas aí sobre a ciclicidade da empresa, sobre a ciclicidade dos dividendos. Se você é uma pessoa aí que está preparada para lidar com essa variação, pode ser uma boa empresa. Mas se você quer uma carteira previdenciária ali pingando
todo ano com tranquilidade, já não é a empresa mais indicada para isso. E aí, André, o que você achou da Torme? Você gostou? Esse dividendo aí altíssimo te agrada? Muito bom. Algumas considerações sobre a empresa, Arthur? Eu queria fazer um adendo, já que a gente estava falando aí de dividendo, e tem uma coisa muito importante quando a gente fala de dividendo, né? A gente pode até colocar na tela aí depois para o pessoal ver. Por exemplo, o dividendo da Torme, quando a gente fez o vídeo lá, estava em 12,43. Só que eu tive uma valorização do papel. Então, meu yield on cost, ou seja, quanto que eu estou recebendo de dividendo desde que eu comprei a Torme, está em quase 17%, está em 16,81%. Essa é uma coisa muito interessante, né? Às vezes as pessoas falam assim, essa empresa paga só 6% de dividendo, por exemplo. Só que essa empresa vem valorizando ao longo dos anos. Então, é 6% no primeiro ano, 7,5% no segundo ano, 9% no terceiro ano, e daí quando você joga ali depois de 10 anos, você está recebendo dividendo metade do valor que você pagou na ação. O mercado de ações, ele valoriza a pessoa paciente, né? A pessoa que compra num bom momento e aguarda. Existe até um estudo muito interessante, André, que foi feito nos Estados Unidos, compararam as carteiras das pessoas vivas com as pessoas mortas. Nossa. E as pessoas mortas, elas têm resultados melhores. É porque elas não mexem nas ações, é isso? Exatamente. O cara compra ação e ela cai 3%, ele vende para comprar uma outra ação. Então, ele está sempre vendendo no momento ruim e não no momento bom. E é isso. O mercado de ação, em geral, como a gente já usou, inclusive, a frase do Warren Buffett, ele premia a pessoa paciente. Ter paciência não é não analisar, mas tenha paciência no sentido... Pare de brigar por centavo. Caiu 3%, eu vou vender. Fundamento é bom, caiu 3%, compra mais. Não tem por que você vender, né? E ao longo dos anos, a tendência é que você seja presenteado. E no caso, se você receber dividendos, você tem um yield on cost aí bem superior. A gente vai colocar na tela aí alguns exemplos de ações que eu tenho, vocês vão ver. Aliás, vamos colocar agora na tela? Podemos colocar. Então vamos lá, pessoal, entender. Primeiro, vamos deixar claro que todas foram adquiridas nos últimos 2 anos, tá? Então é uma carteira relativamente nova, mas é só para a gente entender o efeito do dividendo, né? Ao longo do tempo e com a valorização da ação. Então, por exemplo, a Torme está aqui em primeira, dividend yield 17,67. O meu yield on cost é 22%. Como eu comprei a empresa mais barata, o yield on cost está melhor. A IRSA, que é uma empresa um pouco mais antiga, o dividendo que ela paga é 15,5%. É uma empresa argentina. Só que eu recebo quase 30% por ano. Agora, vamos pegar uma que caiu. Eu comprei, por exemplo, o BTI, que é a British Tobacco, e ela caiu. Então, o dividendo que ela paga é 9,68. Só que eu estou recebendo 7,43. Então, a importância do tempo é essa, né? Então, conforme a ação vai valorizando, mesmo que ela mantenha um dividendo mais ou menos constante, o teu yield on cost melhora. Eu comprei Torme 14/6/2023, depois 27/11/2023, né? Não tem um ano, né, que eu comprei a empresa desde a data mais antiga. Ela valorizou 25%, né, a soma das duas compras, mas o dividendo acompanha, né? Então, mostra o quão vantajoso é. A IRSA, né, que eu citei, é uma empresa mais antiga, né? Eu comprei aí final de 22, valorizou 90% e o John Coast praticamente dobrou em função dessa valorização. Muito bem, Arthur. E com isso, como é que ficou a nota da Torme? Então, André, em função dessas coisas que a gente citou, né? A Torme levou um 5,75. A gente arredondou aí para 6. Muito bem, o Stock Analysis vai ficando por aqui. Na semana que vem, vamos falar de uma das maiores indústrias de bebidas do mundo. Sabe de quem eu estou falando, Arthur? Coca-Cola? Sim, Coca-Cola, e você fazendo merchan de graça no programa, é isso? Vamos falar pro Warren mandar uma comissão aí pelo merchan. Para quem não sabe, o Warren Buffett, né, através da Berkshire Hathaway, é um dos principais donos da Coca-Cola.
E aí, o que você achou de Torme? Você que está em casa, comente se você também tem investimento no exterior e fique à vontade para sugerir um ativo para a gente analisar, não é isso? Exato. Se você tem curiosidade sobre um ativo, quiser uma análise um pouco mais profunda, manda para a gente a tua dúvida. Fale aí sobre sua carteira, o que você tem, que tipo de ação você busca. É isso aí. Então, até o próximo episódio com Coca-Cola. Ótima semana. Até lá. Grande abraço. Grande abraço.